Enfim, eu tô a gente tem um tom um pouco mais sério nessa live aqui, né? Porque a situação não tá fácil. Nas outras a gente sempre foi mais tranquilo, mais feliz, tentando trazer. Mas é porque Uhum. realmente, pessoal, é difícil. As pessoas às vezes perguntam pra gente, e aí, tudo bem? Aí você responde, né? Tudo bem, mas não tá tudo bem, porque a gente que trabalha com isso, a gente sabe o que vai acontecer e acaba que vira uma angústia muito grande da gente saber dos dados, né? A ignorância não necessariamente é uma benção. Eu prefiro saber do que vai acontecer em ser um pouco mais realista com as pessoas que eu quero proteger do que realmente deixar para lá e viver como se nada tivesse acontecido. Teve algumas pessoas aí nos comentários falando: ah, vocês são alarmistas, vocês estão fazendo um alarme desnecessário e tudo. Meu objetivo é ser alarmista mesmo. Infelizmente, a gente está aqui num momento em que a gente tem que fazer um alerta, porque tudo indica que essas festas de fim de ano vão fazer uma explosão de casos aqui no país. E a gente tem dados suficientes para ver isso. É isso que a gente está trazendo o Isaac aqui. Então, essa questão de ser alarmista ou não, o Isaac, a gente vai falar daquela questão da diferença, né, Uhum. do quanto que a diferença de proteção no início de uma epidemia faz diferença lá na frente, no longo prazo, quando a gente está falando de epidemia. É importante as pessoas verem isso, porque quando aconteceu aquela situação em março, né, que teve o Átila fazendo aquele alerta que ficou famoso no país todo, muito Uhum. se falou de que 1 milhão de mortos era um exagero, que ele era alarmista, igual estão fazendo agora, né, Uhum. basicamente. E o que aconteceu? 120 mil mortos no final de agosto. Então foi uma diferença de 900, mais de 1 milhão de mortos, porque estava previsto 1 milhão e 400 mil. 1.400.000, é. O que gera essa diferença? Será que isso é um erro do modelo? Será que os modelos são burros? Ou realmente foi feito alguma coisa que fez toda a diferença, né? Isso aí, assim, a gente tem uma dificuldade, o ser humano, ele tem uma dificuldade de entender crescimento exponencial por natureza, porque a gente não enxerga esse crescimento exponencial na nossa vida. A gente, inclusive, é ensinado, desde pequeno, a ter paciência, calma, as coisas não é assim, sabe? Então, a natureza humana é de ir com calma, né? Então, a gente está acostumado, assim, quando vê um crescimento, é ver lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Quando cresce muito rápido, cresce assim, 10, 30, 60, quando cresce, e o crescimento exponencial, ele cresce 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Então, de Uhum. 100 mil para 1 milhão é um degrau só do crescimento exponencial. E por que ele Sim. funciona assim? Porque, na verdade, são pessoas que transmitem para pessoas. Entendeu? Então, eu estou aumentando a base de transmissão a cada degrau de subida. Não é sempre a mesma coisa, não é um trabalho assim, vamos pegar um monte de pessoas e vamos dar um monte de cartas para elas entregarem. Né? Elas vão entregar 100 cartas, daí depois elas vão conseguir entregar, elas vão ficar mais eficientes, vão conseguir entregar 120 cartas. Então, é como se cada carta entregasse mais 100 cartas. Entendeu? Cada carta entregasse mais 100 cartas. Então, quer dizer, em 2 semanas a gente ia chegar num absurdo, né? Num número que a gente não está acostumado. E aí, fazendo essa análise, se a gente pegar, inclusive vou botar aqui na tela, ó, esse gráfico que está na Beleza. tela é o gráfico que eu botei num texto que eu escrevi justamente para dizer, será que a projeção foi tão errada? Isso aqui são duas escalas. A esquerda é a escala linear, que é o que a gente está acostumado, e essa foi a diferença entre o que aconteceu, que foi aqui embaixo, azul escuro, 120 mil mortos, e o que foi projetado, 1 milhão e 400 mil mortos. Nossa, olha que diferença, que a gente falou, meu Deus, erraram feio, né? O pessoal não está entendendo. E agora, ali na direita, é a escala logarítmica, que é a escala que mostra o crescimento, entendeu? Que ela cresce desse jeito que eu expliquei ali, 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil. Vejam a diferença que foi de 124 mil para 1 milhão 447 mil. E essa diferença na taxa de crescimento foi de 1,65% ao dia. O que aconteceu foi a gente cresceu a 6,25% ao dia. Então, o que acontece? Todo dia cresce 6,25% a mais do que o dia anterior. Foi isso que aconteceu. Uhum. Entendeu? Se eu fizesse, claro, não foi assim. Aqui eu fiz uma linha reta justamente para simplificar, para as pessoas entenderem. Não subiu assim todo dia 6,25. Um dia subia 10, outro dia subia 20, outro dia subia 1, porque tem o final de semana ninguém põe dados no sistema, né? Tem aquela diferença. Mas quando tu faz a média do crescimento, quanto que deu por dia? 6,25. Se a Uhum. gente tiver, a projeção do Imperial College foi de 7,85. Se a gente tivesse crescido todo dia 7,85%, em vez de 6,25, a gente teria 1.447.600 mortos no final de agosto.
Ou seja, a projeção não foi... Eu sempre, nesse texto que eu escrevi, inclusive, que eu botei essa imagem, eu digo, bateu na trave. A gente bateu na... E o que fez essa diferença? Por que bateu na trave? Por causa daquelas pessoas que escutaram os alertas e ficaram em casa e se protegeram. Teve muita gente, a gente lembra dos índices de isolamento, né? A gente percebe que teve muita gente que sossegou. Eu, por exemplo, aprendi um monte de coisa de delivery que eu nem tinha ideia, um monte de atividades que eu não fazia, nem sabia que dava para fazer remotamente, a gente fez remotamente. Sabe, agora até na rede aqui, por exemplo, a gente fez um amigo secreto agora, todo remoto. Sabe, a gente se colocou lá os endereços, sorteou sem ninguém saber, mandou, e a gente ficava sabendo quando comprava uma coisa na Amazon, chegava na casa, foi fulano que me pegou, sabe? A gente conseguiu fazer, ou seja, distanciamento, a gente chama, né, distanciamento físico, e não social, porque a gente se aproximou socialmente. A gente está super próximo um do outro, mas a gente não está se encontrando, né, fisicamente perto um do outro. E essa diferença ali, olha, é muito pequena. A gente batemos na trave. E a gente chegou a 120 mil mortos, que foi um monte, né? Foi um número, a gente às vezes acha, né? Comparando com 1.400.000, parece que é pouco. Foi muitos mortos. Porque a gente não fez um isolamento ferrenho, aquele isolamento que reduz, que aniquila a taxa de transmissão, que nem alguns países conseguiram fazer. A gente viu países que conseguiram fazer um isolamento logo no começo e acabaram com a transmissão comunitária. No momento que eles acabaram com a transmissão comunitária, não tinha vírus, a única chance de o vírus vir era importado, né, de fora, então Sim. Não tinha nem como crescer, não tinha essa chance. Nós fizemos o quê? Nós reduzimos a taxa, mas ela a gente continuou tendo contágio, a gente teve um pico, teve uma subida, essa subida gerou no final de agosto 120 mil mortos. E tem mais uma coisa que também leva em conta, quanto será que o alerta que o Átila deu, né? Aqui no Brasil foi ele que reverberou, isso na verdade foi uma projeção do Imperial College, não foi o Átila que sentou lá e fez um modelo. Mas quanto que a reverberação desse alerta não ajudou para as pessoas baixarem esse 1,65%? Sabe? Quantas pessoas que iam, eu ia ir fazer tal coisa, eu acho que eu não vou. Eu vi esse alerta aí, eu fiquei meio assim, eu acho que eu não vou. Eu vou fazer por delivery. Em vez de ir lá, eu vou ficar em casa. Será que essas pessoas contribuíram quanto para esse 1,65? Me parece que bastante. Muitas pessoas pegaram, esse alerta. Então, o que acontece? Esse alerta, ele tem, inclusive, a chance de fazer com que ele não ocorra, sabe? A gente agora, dando esse alerta aqui, sendo que nem o Lucas falou, às vezes, soando alarmista, a gente pode fazer com que, por exemplo, eu no meu Twitter, muitas pessoas, depois do fio que eu postei, me responderam, tem muita mensagem direta, muita DM, dizendo, Isaac, eu ia viajar, ia fazer o Natal na casa do meu avô, da minha avó, não vou mais. Vamos fazer por videochamada, nós cancelamos, acho que é melhor não passar esse aqui para garantir que eu possa passar todos os outros com eles, sabe? Então, né, isso aí vai ajudar a reduzir, entendeu? Esse tipo de coisa. É uma pessoazinha, né? Que está falando... Não, essa uma pessoazinha ajuda um monte nesse 1,65, entendeu? Então, esse alerta, eu considero ele extremamente importante. Extremamente importante porque a gente nota, olha, o cara errou a projeção feio. Não, é exponencial, foi por pouco. Sim.